noite a todas, boa noite a todos. Eu nunca mediei nada, então nem sei como é que vamos começar, mas enfim, vamos aqui conversar. Eu acho que é mais do que tudo, é uma conversa. Eu vou pedir para a Carla falar alguma coisinha sobre o filme, sobre o seu trabalho, e aí a gente vai engatando, tá bom? Obrigada, Helena. Obrigada, Cecília. É um prazer estar aqui com mulheres tão fortes, tão inspiradoras, numa noite, uma conversa tão afetiva, e para falar de um tema tão fundamental como o luto, que é um tema que eu tenho interesse especial na minha clínica e também no projeto que eu fundei junto com a Isadora Lousa, Renata Catassini, e que hoje conta com um coletivo de mulheres, que é a Marcela Assef, a Fabiana Domingues e a Paula Mandel. E falar sobre o luto foi sempre um grande desafio. É um tema, apesar de universal, que ninguém quer falar. E essa é uma possibilidade da gente circular um tema tão delicado e tão sensível. E eu preparei aqui uma colinha. Bom, o filme da Cecília ele traz uma oportunidade de reflexão sobre o luto. Mas o que é o luto? Numa definição simples, em poucas palavras, o luto é o trabalho psíquico de uma pessoa diante de uma perda. Esse filme certamente é fruto da elaboração do luto da Cecília, diante da perda da sua melhor amiga, Camila. O filme simboliza também o luto de milhares de pessoas, e talvez de milhões, porque a tragédia da barragem de Brumadinho foi um dos maiores desastres ambientais registrados no mundo. Por isso a importância e a urgência desse debate. E por que falar sobre luto? Todos nós aqui já passamos por alguma perda significativa na vida. A perda faz parte dos ganhos, como a morte faz parte da vida. Vivemos em uma sociedade, especialmente no Ocidente, mais especialmente no Brasil, que evita o tema da morte e da finitude, mesmo sendo algo que atinge a todos nós. E se a gente evita esse tema, fica mais complicado de se fazer um luto e de fazer um trabalho sem elaboração. Quem aqui nunca conheceu alguém que não conseguiu elaborar uma perda e fica aprisionado ao passado, vivendo uma dor incapaz de ser superada? Para que o trabalho do luto aconteça, é preciso fazer uma narrativa dessa perda. Reviver diversas vezes o que se perdeu, para que lentamente uma elaboração aconteça. Como, por exemplo, as mães da Praça de Maio na Argentina. Elas tiveram seus filhos desaparecidos durante a ditadura e até hoje se reúnem na praça, mantendo o passado vivo e o legado de seus filhos. A perda também é uma condição inerente ao ser humano. O nosso nascimento é a primeira experiência de perda. Perdemos nossa primeira casa, quente, confortável, para o desafio de toda uma vida fora da barriga. E depois dela, vivemos inúmeros nascimentos em vida durante o amadurecimento. A pintora mexicana Frida Kahlo, artista inspiradora do nosso projeto, sofreu inúmeras perdas. Aos 6 anos, ela contrai poliomielite, que a deixa com uma perna maior que a outra. E, por conta disso, ela começa a usar saias longas, calças, e que futuramente a faz se tornar um símbolo do feminismo. E, aos 18 anos, ela sofre um acidente de bonde. Uma barra de ferro atravessa seu corpo. Ficou acamada e passou por inúmeras cirurgias. Enquanto se recuperava, descobriu a pintura. Foi a partir do contato com a dor e a espera que esse período exigiu que encontrou na arte o recurso para ressignificar sua perda. Uma possível forma de enfrentar a morte, tema recorrente em suas obras. No seu último quadro, um pouco antes de falecer, ela retrata uma natureza morta e escreve: "Viva la vida". A mensagem que compreendi
foi de que é preciso muita vida para lidar com o luto e a finitude. Além de retratar a morte em muitos dos seus quadros, Frida é a artista que mais produziu autorretratos. Como se estivesse na frente do espelho, pintava a si mesmo de acordo com o que sentia. E aqui, do meu lado, temos a Cecília, que também é uma artista. E, assim como Frida, utiliza da arte como forma de retratar sua dor e elaborar seu luto. A Cecília não só dirigiu o filme, como também foi protagonista. Participou de rituais, se cobre com argila, tem inúmeras conversas com profissionais e amigos, e o espectador acompanha a amizade tão forte e sincera que construiu com Camila e que permanece. Ou seja, utiliza como recurso do seu trabalho de luto a produção de um filme em que há narrativa, e seu luto é inscrito em uma cadeia de significados. Se pensarmos o cinema como um sonho projetado na tela, voltamos à psicanálise, tendo o sonho como porta ao inconsciente. Cecília termina o filme cantando, olhando para as montanhas. O que ela tenta enxergar? Talvez um novo horizonte, um novo dia que vai nascer, uma nova travessia no seu processo de luto. Um caminho sinuoso, com obstáculos para transpor e cheios de altos e baixos. O processo criativo ajuda a dar sentido à perda. Cada um que assiste esse documentário encontra com suas próprias perdas. Cecília parece ter realizado a travessia de uma dor sem palavras para uma dor inserida em uma narrativa. E como dizia Freud, o trabalho do luto é uma tarefa realizada em detalhe, com grande investimento de tempo e energia. Durante o período do luto, o ser amado perdido continua a existir no psiquismo, e é preciso tempo para sair do caos e elaborar a nova realidade. Assim como em inúmeras cenas do filme, Camila e Cecília parecem se misturar. Esse tempo de elaboração é particular, porque cada um carrega a sua própria história. Muitas vezes, a luta que o luto exige é incompreensível e enigmática. Por isso, a necessidade de trazer esse tema tão delicado para o coletivo. E que o filme da Cecília, as ações do Instituto, continuem semeando ações como essa, dando oportunidade para a gente falar de um tema tão delicado como o luto, e, quem sabe, ampliar a capacidade de simbolização das pessoas que atravessam por perdas tão essenciais nas travessias da vida. Obrigada. Carla, você tocou em pontos muito sensíveis para todos nós, né? A dificuldade que todos nós temos de lidar com esse luto, com a perda, com o sumiço da pessoa. Cecília fala muito isso no começo do filme, quer dizer, a dificuldade que ela teve quando a Camila sumiu, quando a Camila não estava mais lá. Dificuldade que todos nós tivemos também. Eu, como mãe, né, sumiu o Luiz, sumiu a Camila, sumiu tudo. Mas eu quero voltar agora para o filme, Cecília. Quero que você conte para nós um pouco desse processo, do seu processo. Como é que foi, como é que você teve essa ideia de fazer o filme? Ou alguma coisa que você queira nos falar mais do que isso? Quero, na verdade, eu vou incluir isso que você me perguntou, mas eu queria fazer um adendo inicial. Primeira coisa, agradecer a oportunidade da gente ver o filme em tela grande e no coletivo, porque a gente lançou o filme no meio da pandemia, então a gente não tinha tido essa experiência de público, né? O filme teve sessões, passou em festivais, mas sempre no contexto online. Então, assim, estar aqui olhando cada um de vocês e vibrando junto foi uma experiência diferente.
eu não sei se eu quero falar muito, porque eu também vi que eu já falei bastante, vocês já estão bem assim, munidos de tudo que eu penso, porque é o que eu fiz na última 1h30. Mas quero agradecer também ao Instituto, porque essa ação é muito maravilhosa. E hoje, eu me preparando para vir para cá, falei, puta que eu pariu, Camila, olha o que a gente está fazendo, meu. Isso é muito grandioso, assim, sabe? Eu acho que extrapola assim, qualquer expectativa que a gente podia ter. Então, muito obrigada a cada um dos voluntários que construiu isso e a cada um de vocês que veio fazer essa travessia junto de nós, se disponibilizou assim de coração, de ver o filme e tá aqui ouvindo a gente falar sobre isso, que seja sementes de que vocês possam levar essa reflexão, assim, tanto quanto da mineração, quanto dos processos de luto, nos contextos sociais que vocês estão. Eu acho que esse é um tema que precisa, esses dois temas, a mineração e o luto, precisa ser falado muito e muito e muito exaustivamente. Eu também quero agradecer as novas amizades que a Camila me trouxe, porque ela é quase como se ela tivesse sido podada, sabe, assim, num sentido, você poda e ramifica. É isso que eu sinto com as novas conexões que ela trouxe para a minha vida. Então, a cada uma das minhas novas amigas, muito obrigada. E aí, essa semana, eu fui atravessada por uma reflexão que eu falei, putz, eu vou ter que falar sobre isso na nossa conversa, sobre o ódio ao choro. Simplesmente me chegou, assim, de um jeito bem mágico, a seguinte pergunta: quantas mortes cabem em um corpo? E aí eu fui assim catapultada a 1000 outras reflexões, porque durante o filme eu falo sobre o luto da Camila, sobre a morte de alguém que morreu dentro de um contexto muito trágico do rompimento da barragem, mas eu também acho que a gente pode fazer o exercício meio cotidiano de quantas mortes a gente engloba nos nossos ciclos de existência. Porque é a morte dos entes que se vão, é a morte dos amigos, é a morte de conhecidos, mas também é a morte de relações, é a morte de perdas de trabalho, é a morte de ciclos que se fecham. E aí eu fiquei pensando muitas coisas, mas eu mais queria estimular que cada um também possa, de alguma maneira, pensar sobre isso, quantas mortes cabem dentro das nossas próprias vidas, e que isso não seja amedrontador, porque eu já falei isso em algumas outras sessões do filme. Eu era a típica pessoa que, se alguém falasse qualquer coisa, morte, doença, tragédia, eu corria, ia para o outro lado da sala e falava, esse tema sai de mim, sabe? Assim, ó, sai para lá, batia 13 vezes aqui, porque eu falava, se eu não falar, não acontece. E eu me transformei numa pessoa de que vou falar isso exaustivamente, porque a gente precisa perder o medo de falar sobre essas coisas, porque falar não vai atrair e não falar não vai afastar. Então, é trazer isso por uma reflexão, porque é isso. Quando o dia termina, é um dia que morre. Quando o sol nasce, é um dia que nasce. A morte e a vida estão num ciclo muito cotidiano, em zilhões de ações da nossa vida. É isso. A minha fala inicial. Mas eu não sei. Vamos rodar, depois eu falo mais. Então, o que eu queria... eu acho que a Cecília trouxe uma questão que amplifica muito a questão do luto, que não é o luto apenas pela morte, né? Morte física, é também as perdas todas que a gente passa, né, durante a vida. Eu acho que depois que o nosso luto aconteceu, eu respeito até o luto de quem perde animais de estimação, por exemplo. Tenho o maior respeito pelas pessoas quando isso acontece, porque é uma perda tão séria do ponto de vista emocional quanto é a perda de uma pessoa.
quanto é a perda de um ente querido, de um filho, de um pai, enfim. Porque é um sentimento que a gente tem e que a gente alimenta por um animal, e você ama, e é o amor que se rompe. É essa sensação que é o luto para mim. É o amor rompido. E eu queria passar essa questão para a Carla, porque, assim, Carla, eu tenho a impressão que cada um de nós lida com o seu próprio luto. Você, como psicóloga, lida com as questões de todo mundo. Como é que você faz com você mesma? Porque você, né? Assim, e é uma outra coisa também que eu passei a admirar muito a atuação dos psicólogos. Eu acho que quem não faz terapia deveria pensar em fazer, porque, de qualquer forma, um dia na vida vai precisar. E eu passei a valorizar demais a profissão, né, do psicólogo. E aí eu queria escutar de você isso um pouco. Como é que você lida com todos os nossos problemas, com todos os nossos lutos, né? Porque eu não sei como é que você faz, porque acumula todo mundo, acumula todos os lutos, né? Todas as travessias. Acho que uma boa resposta, pensando justamente nisso, é cuidar da própria travessia, né? Então, o psicólogo, no meu caso, o psicanalista, ele tem a análise pessoal, tem a supervisão, tem os estudos, e esse tipo de tripé que a gente chama, né, dá uma contenção, né, para a gente conseguir suportar, escutar e separar a vida pessoal nossa da escuta com o paciente, né, que a gente chama de uma escuta flutuante. Quando a gente está ali na clínica com os pacientes, a gente não está ali como sujeito, né, a gente está ali como um instrumento de trabalho para que a pessoa possa se conectar com ela mesma. Então, ir oferecendo palavras e com muita paciência, é um trabalho que dá trabalho, em termos práticos mesmo, né? Tem um tempo para uma terapia acontecer, não é algo rápido. E vai um pouco na contramão de algo assim que a gente vive e que tudo é imediato, né? De uma busca, até pensando na forma do capitalismo de compra. E acho que essa escuta clínica é uma forma também da gente se voltar mais para dentro, encontrar um outro tempo, que não é o tempo cronológico que a gente segue nos calendários, mas o tempo das emoções, o tempo das memórias, das experiências que nos marcaram. E esse tempo, ele é único, né? Se a gente pensar momentos da vida que a gente viveu, que duraram 10 segundos e que nos marcaram para sempre, né? Então, não é muita lógica, né, natural que a gente lida com o calendário, é a lógica do inconsciente que a gente chama, né, de uma escuta além do que está sendo dito. Então, é por aí que eu consigo escutar, fazer essa travessia também com os pacientes. Não sei se eu respondi. Não, eu acho que sim. E nessa sua resposta, você também fala uma coisa que eu acho muito importante, que eu acho que nós vivenciamos e que foi também uma travessia, é saber que o luto não tem um tempo determinado, né? O luto, ele acontece e ele vai... E eu falo assim, para mim, o luto é como uma espiral que você vai subindo, e lá em cima, na espiral, tem uma cadeira que você vai olhar para baixo e você vai ver... E aí você vai entender, né, olhar pelo que passou, e você vai entender tudo o que aconteceu. Por que aconteceu, por que foi desse jeito, por que foi naquela hora, por que foram eles. Mas não é nada disso, né, porque a espiral é como se fosse um pau de sebo, né? De repente, você despenca, né, cai os cacos todos no chão, aí você fica catando os seus cacos, não tem caco para catar mais, porque não tem mais os cacos que eram seus, né? Então, assim, essa questão do luto, ela é muito particular de cada um, como você mesmo disse, mas a gente não entende muito isso, a gente tem pressa um pouco, né? Eu tinha pressa, e aí eu comecei a entender que não existe a pressa, não pode existir a pressa, né?
E aqui, agora, eu passo exatamente para a Cecília nos contar um pouco se você atingiu o seu objetivo, aquele objetivo que você fala para o seu amigo da racionalidade. Né? Quero que você conte um pouco para nós sobre isso. Verdade. Só para dizer também para a audiência que tem um momento para vocês falarem, tá? Faça uma fila aqui, eu sei que todo mundo quer fazer pergunta. Sim, eu atingi o objetivo que eu estava buscando com o filme, sim. Eu penso que foi uma oportunidade que eu tive, uma rede de apoio muito leal, inclusive pessoas que estão aqui, como o Henrico, que fez parte da equipe do filme, desse primeiro corpo de amigos que estiveram assim, não, a gente vai topar essa loucura que você está se propondo, que quando começou não necessariamente viraria filme, né? Quem já me ouviu falar do filme sabe disso. Eu senti que eu precisava vivenciar esses rituais, porque eu sou esse tipo de pessoa que adentra os processos, né? Isso assim, depois eu fui percebendo, eu sou uma pessoa que entra no processo, seja qual for, eu vou, mergulho, Ariana de cabeça, eu vou. Então, quando foi isso, assim, eu falei, puta, eu tô com todo esse montante de coisas para elaborar que eu não estou dando conta, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ritual, vou fazer 5 rituais, vou fazer 7 rituais. Eu vou e cavocar isso até a exaustão, porque eu sabia que ou o caminho era enlouquecer e eu não estava a fim de enlouquecer aos 33 anos. E também sabia que não era o que a minha amiga ia desejar para mim. Né? Então, eu acho que tudo isso foram motivações para adentrar os processos ritualísticos que eu me proponho e que eu decidi que seriam filmados, porque o suporte com o qual eu me comunico com o mundo é o audiovisual. Então, eu falei, tá bom, porque eu poderia fazer tudo isso anonimamente, né? Mas não sei, mas eu sou artista, então eu quis filmar. E aí eu adentro isso e tenho tudo isso gravado e vivencio. Cada um dos processos que eu vou vivenciando vai me ajudando a elaborar. Eu vou dando voltas. Eu ia falar subir degraus nessa escada, mas não é isso. Eu vou dando voltas na espiral, né? Eu vou um lance a mais na espiral. E aí eu termino todos os rituais num lugar assim. Tá, eu já consigo dormir, eu já consigo não pensar nisso todas as horas do meu dia, eu já consigo conversar com pessoas sobre outros assuntos, que eram coisas que eu não estava conseguindo no auge do luto. Eu já consigo não ter medo que todas as pessoas do meu entorno vão morrer a qualquer momento. Então, isso eu conquistei pós todas as gravações. E guardei isso numa gaveta, e falei, sei lá, algum dia pode ser que eu volte nisso ou não. Aí entrou a pandemia, e aí, tá todo mundo nas suas casas, encontre coisas úteis para se fazer. Aí eu falei, então é muito útil tudo aquilo que eu fiz, eu assisti para ver. Então, aí já foi um outro processo de elaboração, mais uma volta na espiral, que foi eu sentar na frente do computador e ver tudo que eu vivenciei, que mais ou menos é 7 vezes o que vocês viram, né? Porque o filme é o select do select do select. E aí eu falei, putz, tá, mas e daí? Isso, não sei se é um filme. Aí eu dei para uma pessoa de muita confiança, dessas pessoas da rede de apoio, assistir tudo. Essa pessoa viu tudo e falou, não, mana, tem um filme aí, confia, sabe? Porque o tempo inteiro fica aquela vozinha, uma das Cecílias Boicote, né, que fala, não, isso aqui, quem vai interessar quem vê isso? Não, é uma bobagem. Não. Aí esse cara me ajudou a falar, não, tem um filme aí. E aí eu adentrei no processo de fazer toda a seleção e com o apoio de uma montadora também, de outras pessoas, para, de fato, chegar na resposta do filme. E aí o filme ficou pronto quando estava fazendo 2 anos do rompimento da barragem, porque também era uma meta, assim, do tipo, é uma entrega, entendeu? Esses marcos.
os rituais, além da sua a louca dos rituais, a louca das marcas, né? Assim, 2 anos disso, eu preciso fazer essa entrega mesmo no sentido de oferecimento também, tinha um pouco essa característica. E sim, me sinto uma pessoa mais fortificada depois dessa experiência. E aí eu comecei dizendo, eu sou uma pessoa que debruço nos processos. Vejo que tantas outras pessoas não, né? Eu acompanho como também cada uma das pessoas do meu entorno lidou com o próprio luto dos nossos amigos. E tem gente que nunca mais se falou, tem gente que finge que nada aconteceu. Cada pessoa usa dos recursos que tem. E, às vezes, o recurso é não elaborar, né? É não falar. Eu, pessoalmente, acho isso perigoso, né? Não sou psicóloga, não sou do campo clínico, mas eu vejo que a gente precisa elaborar o luto, porque senão fica muito mais difícil avançar na vida, né? Mas, enfim, fazer a travessia, na verdade, né? E agora uma última perguntinha para Carla e depois nós passamos para vocês. Carla, essa junção da arte com o luto, né? E com essa questão da psicanálise, para mim foi surpreendente, né? E eu quero que você fale um pouco sobre isso, porque, pegando o exemplo da Cecília, não só o da Cecília, né? Eu mesma fiz arte-terapia durante um bom tempo, né? Eu acho que você também sabe disso, o Wagner e eu fizemos arte-terapia, e foi muito importante o quanto a gente acessou coisas que a gente não acessaria no nosso cotidiano, né? E foi muito gostoso fazer, foi muito bom fazer. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para nós. Bom, eu costumo acreditar que a arte ela existe porque, né, vai além do que é dito, do que está nas palavras. E acho que um bom exemplo para a gente pensar a função da arte é justamente em casos assim mais traumáticos. Se a gente pensar que o trauma ele, né, é algo que você não consegue assimilar, que está além de uma representação. Então, é como se a gente funcionasse no nosso aparelho psíquico, que é o nome que o Freud dá para nossas emoções, como num curto-circuito, assim, que tivesse um problema elétrico no sistema, que tem uma voltagem que ultrapassa aquele limite. Então, é como se tivesse um apagão ou algo, né, tem algo errado que acontece que trava um processo de simbolização, né? Se a gente usar esse exemplo elétrico de máquinas, para nós, humanos, é basicamente isso, né? Então, em situações traumáticas, que você, né, é anterior ao luto, faltam palavras, né? É algo como se fosse uma dor que é incapaz de você nomear. Então, eu tive já experiência com grupo de luto no SUS, né, no trabalho no ambulatório, e eram pessoas que chegavam lá e muitas vezes traumatizadas assim por acidentes terríveis. E normalmente o trauma acontece, até pegando um pouco o exemplo da barragem de Brumadinho, quando é algo muito abrupto e violento, que você não tem tempo para elaborar o que aconteceu, né? Então, tinham pessoas que chegavam completamente desorganizados e na verdade, nem era a arte um recurso. E a gente foi descobrindo com eles, na verdade, esses pacientes que foram ensinando que a arte seria um caminho possível, porque eram pessoas que não tinham condições de conversar, não tinham o que dizer. Então, eles ficavam em silêncio. Aí eu lembro uma vez que eu empurrei uma folha, eu comecei a fazer um desenho, e esse paciente começou a desenhar junto. Então, não é que você precisa ser um artista, né, um grande conhecedor, né, mas poder liberar algo de uma criatividade, algo do espontâneo, que tem algo do infantil, né? A gente lida muito com a parte infantil. Quando a gente está com dor ou a gente está passando por um trauma, é o lado mais infantil nosso que a gente acessa. Então, até pegando um pouco o gancho na fala da Cecília,
a gente precisa de um coletivo quando a gente está com dor, né? Enfim, acho que é natural a gente, hoje em dia, querer lidar tudo sozinho, né? O mundo também nos emancipa, assim, como humanos, mas o luto é algo muito delicado, né? Assim, pensando que você precisa de alguém para te escutar, você precisa de dizer para o outro, como a gente está fazendo aqui, né? Se escutar, poder escutar também a história da outra pessoa, poder interagir, né? Todos nós aqui já lidamos com perdas, né? Mas nem toda perda ela é traumática nesse nível, no nível que você não consegue nomear ou pôr palavras, como em situações mais extremas. Então, foi a partir desse momento, desse pequeno desenho, que depois foi surgindo a Frida, né? Porque, por acaso, eu fui levando imagens que a Frida produziu, e a Frida, como ela tem esse registro de muitos traumas na vida dela, as imagens que ela produziu, ela normalmente fala sobre luto, sobre finitude, mas, ao mesmo tempo, com muita vida, com muita cor, com autorretratos. Ela se coloca em cena, muito parecida com a Cecília, nossa Frida, aqui da noite, né? Então, acho que foi uma descoberta nossa, né, que a gente ainda vem desenvolvendo esse estudo, mas, sem dúvida, assim, acho que a arte ela tem uma potência, né, uma forma de interagir que você não precisa ser da área para entender, né? Quem aqui não gosta de escutar uma música, ou de dançar, ou de assistir um filme? Isso tudo é arte, né? A gente não precisa ser um artista para conseguir acessar essas mensagens. Então, é por isso que é o interesse também da Casa Frida. E um prazer estar aqui com você, Helena. É uma honra. Você é uma mulher muito forte. E que travessia que você vem enfrentando. E que bom que a gente está podendo estar aqui também com você, com a Cecília. Juntos, né, para conversar. Sim. É isso que eu acho muito importante, a que a Cecília falou e que eu reforço sempre. Eu acho que nós conseguimos a travessia porque tínhamos todos vocês perto de nós, né? E continuamos tendo e vamos continuar tendo. Tenho certeza. Gente, não tem... Para quem não é assim do Instituto, que não está sempre com a gente, não tem um dia que eu não abra o meu celular e não tenha a mensagem de alguém. Oi, tia, está tudo bem com você? E aí, você está bem de saúde? E aí, dormiu bem? Como é que foi de viagem? Vai para onde? Não tem um dia. Então, é isso que me sustenta. É esse coletivo. E que não deixa de ser uma arte, né? Agora eu passo a palavra para vocês. Wagner, você vai nos ajudar? Eu acho como é que fica organizado. Está aberto. Quem quiser pode falar, pode perguntar para quem está aqui. A única coisa que eu peço é que venham à frente, porque a gente está gravando, né? E aí, então, a gente gostaria que quem quisesse comentar, fazer perguntas, viesse até aqui à frente. Mas está aberto a participação de qualquer pessoa. Fiquem muito à vontade, né, para vocês, né, fazerem parte dessa roda de conversa, que é o que a gente gostaria. Tá bom? Mas, assim, não precisa correr. Tá? Pode ser assim, devagar, né, aos poucos, um por um. Né? Não precisa atropelar o outro. Tá? Por favor, então, quem puder, vem aqui à frente. Tá? Boa noite a todos. Parabéns. Eu só queria comentar, nem sei se eu vou fazer pergunta, mas comentar assim da coragem. Que coragem, parabéns, de fazer um filme sobre uma questão muito pessoal e, ao mesmo tempo, não é nada pessoal. Quer dizer, é e não é ao mesmo tempo, porque é a sua história, mas quando eu lembro do que aconteceu em Brumadinho, não é pessoal só. Então, é de uma coragem incrível você mostrar todos os seus rituais. Todos não, né? Claro. Alguns rituais, porque, com certeza, o filme foi uma escolha. E eu tenho vontade de saber um pouco mais dessas escolhas, de como fazer o filme. Eu sei que você já é uma cineasta, já era, então, é claro, é essa forma que você escolheu por ser cineasta, fazer um filme para falar dessa dor, tal.
Mas eu gostaria de saber um pouco mais depois, como a montagem, como você escolheu junto com alguém, ou alguém te ajudou, ou fez as escolhas para você, ou com você. Eu fico muito curiosa para saber. E, ao mesmo tempo, com uma vontade incrível assim, também de expressar o meu, o meu luto, de alguma forma, mas eu ainda vou descobrir. Obrigada. O meu nome é Rita. Obrigado. Só um detalhezinho, o caderninho dela tem a capa da Frida Kahlo. Olha só. Por acaso. Obrigada, Rita, pelo seu comentário. Eu também acho que foi muito corajoso, mas era uma escolha entre isso ou enlouquecer mesmo. Então, foi o que eu falei antes. Acho que eu não estava disposta a soltar, largar as rédeas da minha vida. Então, eu me muni do que eu poderia para seguir com... Acho que nesse lado, nem sei se é esse, mas tipo a pulsão de vida, né? Foi o que me impulsionou a poder vivenciar essas coisas. Eu, na época, assim, falando em campos cinematográficos, fazia um estudo sobre documentários autobiográficos. Por acaso, eu caí nessa disciplina, assim, estava estudando na ECA, e aí eu fiquei assim 6 meses só vendo cineastas que tinham retratado a si mesmos. E eu acho, não, com certeza isso foi uma inspiração concreta, entendeu? Bom, essas pessoas fazem cinema contando as suas próprias histórias de vida. Então, o cinema também engloba eu poder fazer a narrativa disso que eu estou vivendo. Foi aí que eu falei, putz, pode ser uma possibilidade. Eu acho que é importante, assim, já que a gente falou quantas mortes cabem num corpo, elaborar processos de luto, que não, né, cada um de nós que tem os nossos lutos não fique pensando que você precisa fazer uma longa-metragem de 1h10, envolvendo 10 pessoas para elaborar o luto. Eu acho que cada um escolhe a sua própria forma, e isso pode ser tão singelo quanto comprar flores no supermercado e acender uma vela na sua casa. E isso é um ritual, e o que vale são as intenções que a gente coloca, né, nas atitudes que a gente vai ter de memória, de consagração das pessoas que se foram, dos processos que a gente precisa atravessar com respeito ao luto. E aí os rituais era assim, era uma pira da minha cabeça, mas eu fazia assim, eu falava, onde é que está doendo? Está doendo no corpo físico, está doendo no coração, está doendo no plano da mente, está doendo no campo espiritual. E aí eu correlacionei rituais que eu achava que iam focar em cada um desses lugares que eu achava que a dor estava instaurada. E aí eu acho que, sabendo essa informação, se você resgatar, tem ritual que é verbal, assim, tipo, com esse meu amigo cineasta, era só entrevista, pá, 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 ficar 2 horas só cuspindo palavra, porque eu sabia que a parte da minha mente precisava trabalhar nesse dia. Tem ritual que é corpóreo, que é tipo, tapa o olho e se entrega para o que as pessoas ali que estão te conduzindo vão te proporcionar. Tinha a coisa do canto, porque era uma coisa assim, essa dor aqui constante no cardíaco, essa coisa que embarga a voz, que você não consegue, sabe, parece sempre que o peito está cheio, que a voz falta. Então eu ia associando lugares onde eu sentia que a dor estava instaurada com rituais que eu precisava atravessar. Foi meio assim a minha escolha. Respondi? Boa noite, meu nome é Cibele. Parabéns. Eu fiquei pensando sobre imagem dentro da imagem, dentro da imagem. Me tocou muito as fotografias naquela água e um cuidado seu
em tirar aquela areia que sobrepunha a imagem da Camila. E eu fiquei pensando que ser parceiro, talvez, de uma morte seja estar junto da pessoa nesse momento. Eu fiquei pensando, eu já cheguei a perguntar para algumas pessoas se elas já tinham visto alguém morrer. E muitas pessoas procuram não falar sobre isso, ou foi alguma coisa que elas querem esquecer. Mas eu vi, nessa homenagem, pelo menos para mim, me veio muito uma mão sua para ela, no sentido dessa passagem. Tipo, eu estou aqui, e eu acho que a gente poder vivenciar o luto, dando para a gente mesmo um sentido de que estávamos lá nesse momento e que essa pessoa pôde nos olhar, eu acho que transborda a vida, no sentido do último olhar dessa pessoa para você. Eu vi nessa imagem de você ali tirando aquela terra dali, um sentido de eu estou aqui. Eu tenho 2 filhos e nós perdemos uma gatinha. E eu fiquei pensando, sabendo que ela ia partir, ela tinha 20 anos, e na época o meu filho menor tinha 4, foi na véspera do aniversário dele, ele ia fazer 5, e o meu filho maior tinha 11. E eu fiquei pensando, como que eu vou lidar com isso? Porque na véspera de que ela estava muito mal, o meu filho de 11 anos chorou e falou, eu nunca mais vou ter um animal, eu nunca mais quero ter um animal porque ela vai morrer. Aí, quando eu percebi que ela estava realmente muito mal, eu falei para o Francisco, Fran, pega o violão, vamos cantar para ela. Ela ainda estava respirando, ela estava ali junto da gente. E a gente cantou durante quase 40 minutos. Eu, meu filho tocando violão e o meu outro filho pequeno. A gente ficou cantando, 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 cantando. E, logo depois que a gente parou de cantar, eu acho que foi em 20 minutos ela morreu. E depois de um dia, o meu filho falou para mim, mamãe, eu quero sim ter outro animal. E, para mim, aquilo foi muito especial, porque eu estava com muito medo de como a gente ia lidar com aquilo, como eles iam lidar com aquilo. E o que eu vou trazer aqui é essa relação do canto, porque eu mesma não tinha elaborado como o canto foi importante para eles. Eu acho que para isso que você fala, dessa conexão de vários órgãos que tem esse poder, né, de você transformar uma dor numa música. E hoje, quando ele ouve essa música, ele fala, mamãe, lembra dessa música? Mas ele não fala mais com lágrimas nos olhos, porque essa música ela começou a fazer mais outro sentido na nossa vida. Então, eu comecei a fazer aulas de canto recentemente, e eu acho que eu queria te agradecer, porque, assistindo, eu entendi que o canto ele também é parceiro da gente em todas as situações. Enfim, é um comentário. Muito obrigada. Mais alguém gostaria de fazer comentários, falar? Eu posso fazer um comentário da fala da Cibele? Eu queria comentar a fala da Cibele, que amiga querida também, da Casa Frida. E fiquei muito tocada assim, te ouvindo, e como é difícil falar sobre luto com criança, né? Até pensando essa reunião que você resolveu, né? Não era nada planejado, e aí na hora vocês resolvem começar essa canção e vocês juntos, né? Nessa despedida, e o quanto isso é importante para poder se concretizar esse fim, né? Porque é um pouco isso que a Helena falou, né? Precisa de amor. Dói porque se ama, né? É uma gatinha que estava 20 anos com vocês, tinha um lugar na família. E não tem como a gente categorizar, né, o que seria um luto mais difícil do que outro, né? Mas como vocês fizeram isso no coletivo e de uma forma tão delicada, né? De poder eles também participando de uma forma mais ativa com você, né? Muito bonito. E depois de 6 meses a gente adotou o Lupin.
A vida continuando, né? Eu sou Danilo Chamas. Eu moro em Brumadinho hoje, mas eu sou natural de São Paulo. E eu quero agradecer, né? Primeiro, poder estar aqui de novo com vocês, Helena, Cecília, te conhecer pela primeira vez, estar também com esse grupo é muito bom, né? A gente estava lembrando hoje também do dia da inauguração do Instituto, a gente estava lá e fizemos essa mesma reflexão. Nossa, já são 4 anos, né? Quanta coisa está sendo feita, continua sendo feita. Tem uma situação que eu passo... Esse caso de Brumadinho, ele certamente é um marco muito importante na minha vida, e eu participo, né, de muitos eventos e situações, vocês sabem, né? E já aconteceu várias vezes de alguém olhar para mim e falar: mas você perdeu algum parente? E eu não saber explicar esse envolvimento, né? Não ter essa resposta mais direta para dar. E eu sei que o que a pessoa está pensando, mas então por que você está chorando tanto ou está sentindo tanto, né? E aí eu comecei a elaborar, e junto com a Carolina, que está aqui comigo, né, que hoje é minha companheira, e a gente chegou numa explicação, mas que talvez não esteja completa, ainda está num processo de elaboração, que é a nossa dor, nosso sentimento como que a gente chama de pessoas defensoras, né? Pessoas que têm dedicado a vida à defesa, né, do ambiente, dos direitos humanos, já vinha denunciando as situações que a Vale vinha causando, não só em Minas, mas também em outras partes do Brasil. Eu já vinha de 10 anos de uma vivência na Amazônia Oriental, no Projeto Carajás, e começamos a entender esse luto, essa dor, essa perda, esse sentimento que é misturado uma raiva, uma sensação de fracasso também, né, de a gente ter falado para a direção da empresa, para o Ministério Público, para o Judiciário, para o Poder Executivo, para o Legislativo, em todos os âmbitos. E que é também algo que aí vem alguma coisa incrível que a gente vê, né? Pessoas como vocês que hoje se tornaram pessoas defensoras, ativistas. Eu não sei se vocês se reconhecem assim, mas assim, o que vocês estão fazendo hoje aqui ou em vários outros espaços e momentos, e a gente vê isso em outras pessoas também, na Avabrum, né? Na Associação dos Familiares das Vítimas, e é incrível, né? É incrível. Mas aí a pergunta que traz de tudo isso é como é que vocês veem isso? O que vocês fazem com a raiva que eu imagino que vocês sintam ou tenham sentido? E como que é para vocês hoje estar cumprindo esse papel? Como era antes? Como que vocês entendem essa outra travessia, né? Que para mim me parece também bastante forte e que às vezes não é muito falada, muito reconhecida. É isso. Eu posso falar um pouquinho? Olha, Danilo, para mim, e eu acho que para todos que estavam aqui em São Paulo, a sensação que eu tive foi que eu fui jogada num cenário que eu não tinha a menor ideia do que era. A menor ideia do que era. Dos danos da mineração, do que a mineração causava. Muito menos eu tinha noção de que o rompimento daquela barragem tinha sido por negligência técnica, por uma questão de questões políticas e de que a empresa não tomou as providências necessárias. Eu não tinha essa noção.
Eu não sabia. Então, quando me aconteceu, foi que que eu fui jogada, que eu falei, gente, o que é isso? As pessoas precisam saber do que está acontecendo. Quer dizer, a gente tem que falar, né? E eu costumo dizer, tem que falar, nem que seja para ficar rouca, mas tem que falar para o resto da vida. Eu não sei se isso é se reconhecer ativista ou não. Se for, beleza, eu sou. Agora, assim, eu acho que a gente tem que falar, e eu acho que o fato de ter ido a nossa família inteira, porque foi a família inteira. O fato do Wagner e eu termos sobrado, eu falo isso, não foi à toa. Não foi à toa, a morte deles não pode ter sido em vão, porque não pode acontecer de novo, né? As pessoas precisam saber do que acontece, porque as coisas precisam mudar. Eu não sei o que fazer. Eu sei fazer o que eu estou fazendo, né? Eu sei fazer isso. Vamos falar, vamos promover eventos em que as pessoas fiquem sabendo, vamos pedir para essas pessoas, e aí eu peço para vocês, falem para outras pessoas, porque é uma situação difícil, é uma situação de muita dor, não só pelas mortes, mas é a coisa mais impressionante a gente ouvir as pessoas que foram atingidas. Recentemente, Wagner e eu, e Cecília estava junto conosco, nós fomos acompanhar a visita do bispo da Igreja Anglicana aqui no Brasil, e nós ouvimos os líderes comunitários de 3 comunidades lá em Brumadinho, né? Nós fomos para lá. Eu acho que de todas as vezes nós fomos para Brumadinho várias vezes, mas de todas as vezes que eu fui, eu acho que essa foi a que mais me impactou, porque eles perderam. A gente sabe, porque a gente leu, eles perderam o seu modo de vida, eles perderam o rio, eles perderam tudo, mas eles perderam a vontade de viver, a dignidade. Eles não têm água potável para viver nas comunidades. Eles perderam tudo. As crianças não podem mais brincar nos rios, né? As pessoas não têm mais como viver como viviam antes, da sua plantação, da sua roça, dos animais que criavam, da casa que tinham. Então, eu acho que a gente precisa, assim, a minha dor, a dor de perder meus filhos, é uma dor que é minha mesmo, né? Mas a dor deles, eles perderam muito mais, porque eles perderam o jeito de viver. Perderam tudo que tinham e não está tendo a reparação devida, né? A gente sabe que, no caso de Mariana, eu ainda acho que é pior do que Brumadinho. Porque Mariana, eles perderam as casas, houve a promessa de devolução das casas, e eles estão vivendo em hotéis. Imagine as pessoas que têm as suas casas, que tinham a sua roça, o seu verde, os seus vizinhos, a sua conversa de final de tarde, o pôr do sol, a igreja, tal. Agora não tem mais nada disso, vivem trancados em hotéis. Então, eu acho que isso a gente precisa falar. Isso a gente precisa falar. A dor deles tem que ser a nossa dor, assim como eles também têm a nossa dor. A dor deles é a nossa e a nossa dor é deles. A gente sabe disso, né? Nós fizemos muitas conexões depois de tudo que aconteceu, né? É como mesmo se eles tivessem sido podados e ramificados mesmo, um monte de conexões, né? Então, é isso, Danilo, que você falou. A gente tem essa... Eu não sei se eu respondi, Cecília quer falar alguma coisa, mas eu acho que é isso. A gente não pode deixar de falar. Não é porque estamos aqui em São Paulo, né, que a gente... Aliás, ao contrário, é exatamente porque estamos aqui que a gente tem que falar, porque as pessoas daqui não sabem o que aconteceu lá.
não sabem, não têm noção, né? É isso. Eu tenho a percepção que, não sei nem se vocês gostam de usar essa palavra, Carol e Danilo, o ativismo ou a defesa, né, de quem está no território, ela tem uma característica que é própria, porque vocês estão lá, vocês estão nessa luta muito antes do rompimento da barragem de Brumadinho, inclusive. A gente, em São Paulo, se associou a essa luta por uma questão de cunho pessoal, emocional, de vida, né? E eu acho que a gente se soma nessa batalha e realmente eu acho que assim não estava nos meus planos me tornar uma ativista, não. Mas é muito louco porque a partir do momento que isso atravessa as nossas vidas parece que a gente ganha isso como uma luta e uma motivação. A maior parte das minhas criações do cinema depois disso, depois do rompimento da barragem, é para falar disso. Do que eu quero ler é disso. É como se não tivesse sido uma escolha pessoal que essa seja a minha luta, mas perante essa situação eu não tenho outra escolha senão lutar por isso, assim. E acho que cada um tem a sua frente de atuação, mas é isso, assim. Estamos junto na defesa, assim, e na busca por justiça total. Bom, gente, agora a gente tem que encerrar. E aí eu queria falar o seguinte, como palavra final. O filme, já falei isso em outras oportunidades, o filme Ode ao Choro, para mim, é muito mais uma ode ao amor entre pessoas. É também uma expressão de empatia ao outro. E aí eu quero agradecer muito a essa mesa, porque cada um, na sua maneira e no seu modo de exercer a sua profissão, são pessoas que exercem empatia pelo outro. E, nesse sentido, nós, né, aprendemos muito. Acho que deixa para a gente aqui assim, nós temos que exercer essa empatia permanentemente com o outro, que quando essas coisas acontecem, principalmente quando acontecem essas injustiças, o que mais nós precisamos é ter empatia por aqueles que sofrem injustiça. Então, acho que fica desse filme, dessa sessão, dessa conversa entre nós, uma ode ao amor, uma ode à empatia e um agradecimento imenso pela presença de vocês, pela colaboração de vocês aqui com a gente. Obrigado, gente. Obrigado a todos pela presença.